primeiro ponto para nós iniciarmos continua sendo o primeiro ponto que nós abrimos ontem à noite. Tenham misericórdia do pregador. Mais uma vez. Então vamos começar, vamos continuar. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula para casais e já pudemos falar de alguns assuntos, como a gente tem comentado. Não é fácil ouvir sobre teologia, sobre doutrina, mas não tem como a gente falar de prática sem antes a gente ter uma base doutrinária. E é isso que é o objetivo, na verdade, desse encontro, né? Que a gente possa ter alguma visão bastante panorâmica. Não há o objetivo de querer explanar tudo o que se pode falar sobre casamento, porque, como nós falamos na primeira parte ontem, casamento é um mistério, a exemplo do grande mistério que é Cristo e a Igreja, e por ser mistério, nós não compreendemos ele plenamente. Então ele é realmente algo maravilhoso demais aos nossos olhos, como as palavras do rei Agur, nós vimos ontem, capítulo 30 de Provérbios. É maravilhoso demais o caminho da águia nos céus, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com a sua donzela. É maravilhoso demais. Nós não vamos conseguir explorar tudo que se tem para falar sobre casamento. Mas o que a Bíblia nos instrui, vamos tentar pegar o máximo possível sobre essa instrução. Ontem nós falamos a primeira parte sobre o casamento como expressão menor do maior mistério de todos os tempos, que é Cristo e a Igreja. Foi a primeira parte de ontem. Vamos achar aqui. Primeira aula foi a primeira parte da primeira aula, o casamento como expressão menor do maior mistério de todos os tempos. Falamos sobre Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Também falamos ontem sobre o casamento como o mais digno entre todos os relacionamentos humanos e como estrutura de toda a sociedade. Antes de serem formados hospitais, escolas, governo, igrejas, foi formada uma família. E por causa da necessidade maior de instruir filhos, foram criadas as escolas. E assim por diante. De tratar da saúde da família, foram criados os hospitais. Por causa do governo patriarcal, foi criado então o governo secular. E assim por diante. Toda a estrutura da sociedade, nós pudemos ver ontem, que nasceu da família. E como governo maior do casal. Porque assim Deus o fez. Nós vimos lá capítulo 1 de Gênesis. Hoje nós vamos falar então sobre o casamento como expressão do Evangelho de Cristo. Nós vamos trabalhar esse trecho de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Colossenses 3, de 12 a 14. Vamos ler o texto, irmãos? Colossenses 3, de 12 a 14. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir graça para o Senhor e luz sobre essa passagem, para que possamos aplicá-la como casal, como casais. Ó Deus de toda graça, Deus de misericórdia e bondade, te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui nessa noite. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, que é o nosso mestre, que se faz presente, e só Ele pode revelar a verdade para nós, que está contida nas Escrituras. E depositamos nele toda a nossa fé e esperança nessa noite. Ó Espírito Santo, por favor, flua no nosso meio,
abra o nosso entendimento, coloca a palavra certa em nossos lábios e a palavra correta dentro dos nossos corações, através dos nossos ouvidos de ouvir. Flua, Senhor, a Tua presença, a Tua palavra, edifica-nos na Tua verdade e principalmente como casais. Assim nós te pedimos, com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, com esse texto nós vamos poder aplicar sem nenhum problema na vida de casal, na vida conjugal. O esteio do Evangelho está contido aqui nesses versículos. Nós somos chamados a aplicar a graça do plano vertical, ou seja, de Deus aos eleitos. Nós somos chamados para aplicar essa mesma graça no plano horizontal. E agora nós vamos tratar nesse plano horizontal entre marido e esposa-marido. Essa graça que nós recebemos, como nós vimos esses primeiros versículos, nós vamos dar uma explanada melhor, ela deve ser aplicada. Nós somos convocados por Deus, nós somos vocacionados por Deus para expressar essa realidade dentro dos nossos casamentos. Como nós falamos ontem, nunca foi o objetivo divino criar casais perfeitos. Porque se houvesse algum casal perfeito, como foi Adão e Eva antes da queda, não haveria necessidade da vinda do Filho Redentor, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. Porque se tudo fosse tão perfeito, para quê uma redenção? Qual o objetivo de salvar o quê? Então o objetivo é mostrar que dentro de casais imperfeitos, casais com problemas, casais com dificuldades de relacionamento, é possível manterem-se unidos em Cristo, vivendo uma vida que agora nós vamos explorar isso, uma vida de perdão e de tolerância. Essa é a chave para que nós fomos chamados. Se você veio pensando que o chamado para um casamento, você foi chamado para que dentro do teu casamento você tenha filhos perfeitos, você tenha uma área financeira equilibrada e você possa demonstrar um casamento irrepreensível, você veio no lugar errado. Porque na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo está buscando os enfermos e não os sãos. Se você está tão são assim, talvez era melhor você ir numa lanchonete, comemorar com a esposa. Esse é o lugar de pecadores necessitados de graça. E é para isso que nós vamos abrir agora a palavra de Deus. Em primeiro lugar, antes de começar a trabalhar esses textos de Colossenses, eu gostaria de fazer duas considerações iniciais. Primeiro, dizer que o casamento é temporário. E em segundo lugar, vamos falar alguma coisa sobre divórcio. Eu quero correr um pouco, porque os textos às vezes podem nos prender um pouco, e não dá para deixar algum assunto sem um conteúdo suficiente para compreensão, para que você possa levar alguma coisa aplicável para casa. Então eu vou correr um pouquinho. Em primeiro lugar, vamos falar então, a primeira consideração: o casamento humano é temporário. Ele é temporário, meu amado. Né? Se você pensa, você, amado e amada, né? Marido e esposa, se você tem aquela ideia que o casamento é eterno, não, meu irmão, o casamento não é eterno. O amor no casamento não é eterno. O nosso compromisso com o nosso cônjuge é até que a morte nos separe. Esse é o compromisso. O Senhor nos uniu para sermos uma só carne. E a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. E isso nós vamos tratar depois no caso do divórcio. Mas o primeiro ponto, eu quero dizer para vocês que a morte encerra esse ciclo que nós chamamos de casamento. Com a minha morte, o casamento entre eu e minha esposa, ele se extingue ali. Ou com a morte dela, ou com a volta do Senhor. O casamento se extingue. A base disso é em Mateus capítulo 22, versículo 30. Se você quiser anotar, não quiser ler, não tem problema. O capítulo 22 de Mateus, no versículo 30, na verdade o contexto ali, Jesus está tendo uma discussão, digamos assim, com religiosos que não criam na ressurreição. E por conta disso, um deles queria testar Jesus, e chegou em Jesus e falou assim: mestre, como que vai ficar lá na ressurreição? Como que vai ser lá? Nós vamos continuar casados? Por exemplo, conheço uma pessoa, um homem, que casou-se. E ele tem 7 irmãos. Depois do casamento dele, passou um tempo, ele não teve filhos e morreu.
Como judeu, a esposa dele passou para o segundo, para o próximo irmão dele, na sequência de idade. Morreu também o segundo. E assim o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Todos os 7 irmãos morreram e por fim morreu também a mulher. Na ressurreição dos últimos dias, como será? Ela vai ser esposa de quem? Qual é a resposta de Jesus? Versículo 30. Errais, primeiramente ele diz, versículo 29, errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque lá, na glória, não haverá casamento. Nem casam-se e nem se dão em casamento. Serão todos semelhantes aos anjos, que não se casam. Então, no casamento, na glória, não vai haver esse tipo de relacionamento. Então, aproveite agora. Você não sabe o dia de amanhã. Aproveite para expressar a glória de Cristo agora. Essa é a tua oportunidade. Não perca tempo com brigas, com rancores e com diferenças. Jogue tudo isso fora. Você foi chamado para uma coisa muito maior. Para expressar a perfeição de um casamento, através da imperfeição do teu casamento. Você foi chamado para expressar a glória de Cristo e a igreja, o maior casamento e o o casamento universal. Nós fomos chamados, o maior mistério de todos os tempos. Nós fomos chamados a expressar esse mistério. Então, apesar de sermos a expressão de algo eterno, que é Cristo e a igreja, o nosso casamento não será eterno. Então, ele é temporário. Tá bom? Essa é a primeira consideração que eu tenho que fazer. Vamos tratar agora a segunda consideração. O casamento pode estar sujeito a uma separação redentora. Eu pedi emprestado essas palavras de John Piper, no livro sobre casamento temporário. Ele prefere usar esse termo do que divórcio, mas é a mesma coisa. Vamos falar sobre divórcio. O que a gente pode tirar sobre divórcio? Vou passar rapidamente e depois, se precisar de mais alguma informação, a gente pode tratar isso em particular. Espero que não. Mas, sobre o divórcio, o que a gente pode falar? O texto está contido em Mateus 19, de 6 a 8, e Mateus 5, de 29 a 31, e alguns textos correlatos em Marcos e Lucas também. Eu vou abrir somente o texto de Mateus, capítulo 5, de 29 a 31. Por que John Piper chama o divórcio, em algumas situações legítimas, de uma separação redentora? Vamos ler o texto primeiro? Mateus 5, de 29 a 31. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Só até aqui. O que é que tem a ver a amputação de membro com o divórcio? Nada. A princípio, é uma coisa muito estranha a gente trabalhar com isso. Mas a gente pode trabalhar da seguinte maneira. O contexto aqui, meus irmãos, é Jesus Cristo que está ensinando no Sermão do Monte. Ele não está fazendo nenhuma pegadinha, ele não está fazendo nenhuma brincadeira de mau gosto, mas ele está tratando de um assunto sério. O assunto é adultério e divórcio. É o que ele está tratando aqui. E ele usou membros de um corpo para expressar essa realidade. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, em muitas vezes, o divórcio é uma separação redentora, porque ele é um escape de uma situação irremediável. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Mas, antes, eu quero lembrar uma coisa. Aqui também está contida uma responsabilidade de cada um dos membros. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é de amputação para não ir para o inferno. Você aplica esse texto claramente no texto do capítulo 5 de Atos, quando você estuda sobre um casal que os dois foram para o inferno. Quem são? Ananias e Safira. Vamos falar de Safira, porque era a adjutora de Ananias e que era a sua
mulher como submissa. Ela poderia ter evitado a situação? Da parte dela, sim. Talvez não da parte do marido. Porque a fé é individual, a salvação é individual e a responsabilidade é individual. Safira poderia sim ter dito não para o seu marido, ainda que custasse a sua separação, porque era um caso de extrema pecaminosidade. E como crentes, eles deveriam ter noção disso, tanto Ananias como Safira. Se Ananias tomou a decisão louca de mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo, brincar com Deus e botar um pé no inferno, a esposa dele podia ter falado assim: eu não vou com você nesse caminho. Antes de ser tua esposa, eu sou filha de Deus. Eu não sou obrigada a ir contigo nesse caminho. E eu posso pôr um basta aqui. Não da tua parte, mas da minha eu vou pôr. Seria uma atitude muito correta e digna de Safira. Ela estaria amputando um dos seus membros, mas ela iria para o céu. E o que aconteceu? Não sabemos, vamos ver depois quando chegar na glória. Duvido que eles estejam lá. Mas o que eu posso dizer para vocês, meus amados, é que essa responsabilidade, como Eva no jardim, Deus não foi tratar só com a cabeça a Adão, ele também foi perguntar para Eva: o que você fez? A responsabilidade aqui, irmão, não isenta a esposa de você tomar uma atitude. Agora, vamos deixar bem claro aqui, não é por qualquer coisinha ou milindre que se trata dessa forma. Vamos analisar bem aqui, porque o divórcio é algo muito sério. Para começar, nós como crentes em Cristo Jesus, temos que ter em mente sempre o capítulo, qual é o capítulo que eu marquei aqui? 2, versículo 16 de Malaquias, e todo mundo sabe qual é o texto. O texto diz que Deus odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Deus odeia duas coisas aqui. Ele odeia o divórcio, mas ele também odeia a violência. Vamos trabalhar um pouquinho rápido sobre isso. O divórcio, então, só encontra respaldo bíblico no caso de adultério ou de deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Você encontra essa declaração na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 24, cláusula 5 e 6. Na tua Bíblia de Genebra, na nova Bíblia de Genebra, você encontra a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 24, cláusula 5 e 6. Tá? Se você quiser conferir em casa, depois você confere. A Confissão de Fé de Westminster é uma das confissões de fé mais legítimas e mais utilizadas pelo povo reformado, pela igreja reformada de todos os tempos, desde que ela foi escrita, é lógico. Tá? Então a Confissão de Fé nos dá bastante respaldo bíblico, porque lá inclusive menciona os textos bíblicos que eles se dão por base para fazer essa declaração. Então, existe uma situação em que o divórcio, digamos assim, é até difícil falar, né? Mas é legítimo. Existe uma situação. Agora, o que se entende por adultério você já sabe, né? Não tem nem o que explicar, é fácil de resolver. Segundo caso, a deserção obstinada é o seguinte: nós entendemos por deserção obstinada, falando de crente, tá? Falando para crente. Agressão física ou psicológica constante, abuso sexual, fúria descontrolada, ociosidade, embriaguez, vícios ou crimes que levam a família à ruína. Tudo sem que haja ao menos desejo de arrependimento e mudança de atitude por parte do agressor. Se você quiser depois o texto, eu te passo, tá? Para você ter em casa. Aí, justifica-se. Então, não é por qualquer motivo que nós partimos para o adultério. Desculpa. Para o divórcio. Misericórdia, né? Para o divórcio, tá? O divórcio
é algo que tem que ser muito bem auxiliado, aconselhado, acompanhado, porque em muitos casos é revertida a situação. Graças a Deus por isso. Em muitos casos é revertida a situação. Então é possível ser tratado. Por isso que existe o Evangelho que transforma e que traz cura. Principalmente para crente, lógico. Devemos ter cuidado com o que o Estado permite com respeito ao divórcio e novo casamento. Pois o nosso referencial maior é a Bíblia, que nos adverte que Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Malaquias 2,16, nós já falamos sobre isso. A permissão dada por Moisés, que Jesus se refere em Mateus 19, versículo 8, ele menciona que o ponto final, ou o que proporciona o divórcio, a ponta da linha, chama-se dureza de coração. A dureza de coração está em direta oposição com o que a tolerância que nós vamos estudar nessa noite. Deus nos deu o antídoto para a cura contra a dureza de coração, que é um dos motivos, e Jesus diz que é o final motivo para o divórcio, que leva ao divórcio. Então, vamos estudar aqui então nessa noite a base para essa tolerância, para o perdão e para o suportar. Vamos estudar então nesse texto que nós vimos aí de Colossenses, um dos textos mais ricos e instrutivos que a gente pode ter nessa noite, que fala sobre isso. Versículos 12 e 13, você vai encontrar 3 situações que Deus nos concedeu graciosamente para mim e para você como crente em Cristo Jesus, para nós como casais cristãos. Ele diz que revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, em primeiro lugar, santos, em segundo lugar, amados, como o Senhor vos perdoou. Amados e perdoados, é a mesma categoria, tá? Então, vamos ver o que nós ganhamos por estarmos em Cristo Jesus, por sermos cristãos. O que nós ganhamos de Deus? Graciosamente. Em primeiro lugar, ele diz que eu e você, eu e minha esposa, você e sua esposa, são eleitos de Deus. Primeiro ponto aí, do versículo 12. Eleitos significa que eu e você e seu cônjuge, são escolhidos incondicionalmente, de forma a nunca perder esta posição. Você foi eleito por Deus. E você está na igreja. E por ser eleito de Deus, você nunca vai perder a salvação. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. E graças a Deus por isso. Porque nós escolhemos muitas coisas e no dia seguinte nós não queremos mais aquilo. Mas Deus não é assim, mutável como nós. Ele é soberano e imutável na sua escolha. Então Ele nos escolheu, nós somos eleitos. E essa posição que Ele nos deu, vem da vontade soberana de Deus. John Piper diz que vai ter um momento que você vai poder se divorciar tranquilamente. Sabe qual vai ser o momento que você vai ter todo o respaldo para divorciar e buscar um divórcio sem ter que consultar nada em ninguém? Quando Cristo se divorciar da sua igreja. Quando que vai acontecer isso? Legal, né? Isso é uma base bastante sólida para nós. Deus nunca se divorcia do seu povo, apesar de sermos quem nós somos. Apesar da nossa infidelidade constante. Ele não se divorcia da sua igreja. Por isso, divórcio é algo que tem que ser muito bem pensado. Em segundo lugar, ele diz que nós somos santos. Santo é uma posição antes de ser um comportamento, é uma posição. Você é santo, antes de ser um comportamento santo, você foi santificado por Deus, você foi chamado, nós somos separados como propriedade única e exclusiva de Deus, apesar dos nossos pecados. Isso significa propriedade, nós somos santos, nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos dele, e é uma posição de extremo conforto,
consolo para os nossos corações. Em terceiro lugar, ele diz que nós somos amados, envolvendo o seu perdão. O amor dele foi incondicional, a ponto de ele nos perdoar e entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Irmãos, ele pagou o preço para comprar algo que não tem valor nenhum, que somos nós. Ele pagou o que ele tinha de mais caro. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz por pecadores como nós, que não temos diante de um Deus santo como ele nenhum valor. Nós olhamos assim, para ele não. Nós temos valor diante de Deus. Ele pagou preço. Eu e você fomos comprados por preço. Então somos alvo do amor, de um amor tão grande que levou o Pai a não poupar o seu único filho a nosso favor, para sermos eternamente dele. Então, irmãos, com essas três bases de que você e eu e o teu cônjuge, o meu cônjuge, têm em Cristo, porque nós estamos falando sobre casais cristãos, com essa base, nós vamos agora revestir daquilo que ele ordena, Paulo ordena aos Colossenses, que nós devemos nos revestir. Vamos revestir do quê? Das virtudes do Evangelho e vamos aplicar no casamento. Esses são os aspectos práticos agora do segundo ponto que Paulo vai tratar agora. Então, pelo fato dos cônjuges serem eleitos, santos e amados de Deus, agora eles têm o privilégio e também a responsabilidade de expressarem os mesmos afetos de que foram feitos alvos da graça salvadora e irresistível de Deus. Agora, ele nos coloca em nossas mãos a responsabilidade, já que nós somos eleitos, santos e amados, somos a noiva do Senhor, que ele nunca vai abandonar, nós temos a responsabilidade de aplicar aquilo que nós recebemos de forma vertical, de Deus para nós, graciosamente. Agora nós vamos aplicar no horizontal, entre nós, como cônjuges. Como é que nós vamos fazer isso? Então nós somos advertidos ou instados por Deus a revestirmos-nos dos sentimentos e das atitudes compatíveis da posição que temos em Cristo. Continuando nesses versículos de 12 a 14, resumindo, todos estes afetos, existem alguns pares aqui. Alguns afetos produzem atitudes. Sempre tem parzinhos aqui que você vai ver agora na sequência. Por exemplo, primeiro par, ele vai tratar do que nós temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia. E ele também fala de bondade. Vamos tratar desse primeiro par. Segundo John Piper, esse é um parzinho, que é um afeto, um sentimento, misericórdia é um sentimento, e bondade é uma ação. Bondade ele mostra que é uma atitude. Nós temos que demonstrar, embora seja também, você sendo bom, você vai demonstrar essa bondade. Você vai agir. E tratando do cônjuge, especialmente, aliás, é para o cônjuge que nós temos que demonstrar isso. Então, John Piper diz o seguinte, eu estou me baseando nesse estudo desse livro, que é fantástico, irmãos. Eu pediria até para os irmãos, se vocês puderem ler, é muito bom esse livro. Fala sobre casamento temporário, uma parábola de permanência, do John Piper. Então, ele fala que misericórdia produz bondade. Então ele diz o seguinte: maridos e esposas, aprofundem as raízes de sua fé nas misericórdias de Cristo demonstradas no Evangelho. Para mim, para você. Até que tornem-se pessoas mais misericordiosas e demonstrem bondade mútua. Irmãos, nós precisamos de uma transformação, é verdade. Agora, nós precisamos do exercício do Evangelho em nossas vidas. O que Paulo está relatando aqui nesses versículos, ele está trazendo de volta a lembrança do Evangelho. O que é que vocês receberam em Cristo Jesus? Amor, perdão, graça redentora, e assim isso nos transformou, não é isso?
Pelo menos deveria ter nos transformado. Nessa transformação, nós vamos aplicar isso da forma agora na horizontal, nos relacionamentos. E o principal deles é o casamento. Nós temos que aplicar isso dentro do casamento. Se eu sou santo, se eu sou eleito, se eu sou amado, e eu recebi todas essas bênçãos graciosamente de Deus, graciosamente eu também vou repassar isso para minha esposa. Eu tenho essa obrigação de aplicar isso para o meu relacionamento conjugal. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo par de afeto e atitude. Ele fala de longanimidade e de mansidão. Então, longanimidade, perdão, é humildade, né? Humildade e mansidão. Desculpa, irmãos, falei errado. Humildade produz mansidão. Maridos e esposas, olhem para a sua insignificância, porque humildade é reconhecer que você é insignificante. Isso é um coração humilde. E Deus se agrada de um coração humilde. A Bíblia é clara, diz em vários trechos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Então, olhem para a sua insignificância quando aprofundarem sua visão da morte dolorosa de Cristo na cruz e joguem fora seu orgulho e egocentrismo. Assim, tratem-se com mansidão. O que é mansidão? É sem ira. Como se merecessem algo melhor do que você já tem. Irmãos, quando a gente se ira, é porque a gente está dizendo assim, Deus errou comigo. Eu não aceito essa situação. Eu estou irado, porque eu não estou aceitando isso que Deus está me colocando na minha vida. Eu não aceito a atitude do meu esposo, eu não aceito esse esposo, ou essa esposa. E então, nessa ira, a gente só está declarando isso. Paulo diz em suas cartas, irai-vos, mas não pequeis. E ele diz mais ainda, ele diz que não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, meus amados, viver em ira, você está dizendo assim, Deus errou comigo. Eu não aceito essa situação. Você está batendo contra Deus, diretamente contra Deus. Nós não estamos dizendo que vez por outra você não fique irado, e eu fico, eu também. Mas eu não posso levar em frente essa ira é destrutiva. Nós estudamos alguns dias atrás sobre a ira. Existe a ira justa? Existe, mas ela trata tudo diante de Deus. Vocês se lembram disso? Como existe uma ira que é injusta, e Davi diz que toma cuidado, que isso não vai levar a nada. A coisa pode ficar pior se você continuar desse jeito. Então, a humildade é quando você reconhece que você não merece nada e você tira você mesmo do centro da situação e você deixa a ira. Você trata da ira. Você entende que você não merece aquilo que você quer, na verdade. Então você começa a agir com mansidão. Maridos e esposas, matem sua soberba, egoísmo e raiva quando as coisas não saírem do seu jeito. Pois vocês não são o centro do universo. Irmãos, nós temos que aprender que nós não somos o centro do universo. Isso requer muita maturidade. Mas está ao nosso alcance. Sabe por quê? Na terceira aula, se Deus assim o permitir, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito. Irmãos, não tem mais desculpa para nós dizer assim, eu sou que nem Gabriela, eu nasci assim, você mesmo assim, até a morte, sou Gabriela. A síndrome de Gabriela não serve para o crente. Nós não temos mais essa desculpa diante de Deus. Ou eu tenho o Espírito Santo que me transforma, ou então eu não sou crente. Nós temos que ter essa postura correta diante de Deus. Irmãos, é algo que a gente tem que assumir. É hora de assumir. É hora de crescer. É hora de amadurecimento. De aplicar as verdades de Deus para nós. Porque não são verdades humanas.
Mas são verdades bíblicas que nós precisamos colocar em prática. Então, nós temos que entender isso. A humildade produz mansidão. E agora nós vamos trabalhar o terceiro par. Com um pouco mais de tempo, agora nós vamos adentrar um pouquinho mais. Que Paulo diz o seguinte: a longanimidade, no versículo 12 ainda, longanimidade, e ele emenda com o versículo 13, que produz suportai-vos ou tolerai-vos. Então, a longanimidade produz tolerância e perdão, que está no versículo 13. Vamos nos deter um pouco mais aqui então para a gente trabalhar isso. Vamos ver o que Paulo diz. A condição interior aqui é longanimidade, que no original grego quer dizer longa disposição. É ter uma disposição cumprida. É o termo grego que se denomina macrotímia, né? É ter uma disposição longa. Por que é importante a gente estudar o texto original? Porque longanimidade, a gente não usa esse termo muito popular, não é? Eu tenho certeza que você não conversa com as outras pessoas e usa o termo longanimidade. Mas você usa o termo paciência, por exemplo. Não é mesmo? Quando você conversa com as pessoas, você usa o termo paciência. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Uma pessoa longânima é uma pessoa paciente, tardio em irar-se, não é de pavio curto, mas bem longo. Ele é tolerante. Vamos trabalhar então com o termo tolerância aqui. Tolerância aqui é tanto uma condição interior como uma atitude. Qual é a atitude da tolerância? Não agir rápido demais. Contar até 10. Exercitar a paciência. Esperar para não ser precipitado e botar tudo a perder. É saber reagir com domínio próprio, que é um outro fruto do Espírito, que eu tenho e que você também tem. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Paulo está querendo dizer o seguinte: aqui existe a tolerância e o perdão, eles estão ligados, eles são frutos da paciência, que são a mesma coisa na Bíblia, eles derivam da longanimidade. A tolerância e o perdão estão juntos. Tolerância ou suportar é a mesma palavra encontrada em Romanos capítulo 9, versículo 22. Deus suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Aqui seria como suportou o peso. Deus suportou o peso dos vasos de ira, ele teve paciência. Ele carregou nas costas esses vasos de ira, preparados para a perdição. É a mesma palavra aqui de suportar o seu cônjuge, no caso. De tolerar o teu cônjuge. Tá? Essa mesma palavra. Ou quando Paulo descreve as qualidades do amor cristão em 1 Coríntios 13, versículo 7, Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse suportar aqui é exatamente isso, é tolerar. Ele tudo tolera. E a palavra perdoar, no grego, ela vem da palavra, originada da palavra charis. Perdoar aqui é o charizomai, vem da palavra charis. Eu disse para vocês que trabalhar teologia seria chato, mas nós não vamos poder fugir disso, tá? É rapidinho. A palavra charis quer dizer graça. E perdão vem originado dessa palavra, graça. O que é que quer dizer? Quer dizer que eu não vou cobrar aquilo que é do meu direito. Perdão quer dizer abrir mão, ainda que eu tenha queixa contra outrem. Não é isso que Paulo diz aqui? Você tem motivo de queixa. Ele é legítimo. Mas o perdão em Cristo leva você a perdoar. E a deixar perder. Abrir mão. Está difícil para você? Para mim também. Mas não está impossível. Irmãos, a palavra de Deus nos dá graça de praticarmos isso. É importante nós entendermos isso, meus amados. Se eu não me engano, foi Calvino que tem uma frase muito bonita. Ele diz assim:
Deus não criaria nenhuma fechadura para nós abrirmos se Ele não tivesse nos dado em nossas mãos as chaves. Irmãos, nós como crentes, nós temos a chave da fechadura do perdão. Nós temos as chaves em nossas mãos. Lógico, se nós somos crentes em Cristo, né? Nós temos essas chaves na mão. Então, perdão aqui significa isso, ainda pagando o mal com o bem. Isso é loucura para o mundo, mas é uma obrigação do crente. Jesus diz que se nós não amarmos os nossos inimigos, nós não somos nem seus discípulos. Nós somos chamados para nos amar uns aos outros. Você sabe por que tudo isso? Principalmente porque o mundo, e nós como testemunhas, o casal, nós já falamos isso ontem, vamos repetir, o casal cristão, ele não está colocado no mundo para mostrar perfeição. Já falei, vou repetir. Nós não fomos colocados no mundo para demonstrar que está tudo bem lá em casa, que nunca acontece nada de errado lá em casa. O mundo não quer ver isso na gente. O mundo quer ver um casal complicado, que tem dificuldades, que são irritantes, que vão para a sepultura irritantes, mas que não se separam. Isso abala as pessoas. Isso vai trazer o Evangelho. Nós somos vitrines do Evangelho de Cristo para o teu vizinho, para o meu parente, para aquela pessoa que trabalha comigo, que me conhece, que conhece a minha esposa, e vai falar assim: como que essa turma consegue ficar junto? Como é que esses dois conseguem ficar juntos? E vai dizer assim: tem algo muito estranho aí, preciso conhecer. Deus vai levar pessoas para conhecer o Evangelho de Cristo através do nosso casamento. Eu não estou dizendo com isso que é necessário que nós sejamos sempre um casal que expressa problema o tempo todo, porque nós temos que crescer também, não é mesmo? Então o Evangelho tanto expressa perdão para pecadores, para um casal com dificuldades, mas também o Evangelho também expressa transformação de vida. Pessoas que vão crescer. É lógico, nós não vamos ficar nos mesmos problemas o tempo todo. Uma hora nós vamos crescer. Vai haver uma evolução. Essa é a evolução cristã. Eu sou adepto desse evolucionismo. De casais que crescem na graça e no conhecimento de Cristo. Crentes que evoluem. Crescem para a estatura do varão perfeito. Nós somos chamados para isso. Não é? Então, meus amados, esse trabalhar, essa expressão de perdão, de tolerância, tudo isso que nós falamos aqui, que você vai guardar, vai levar para casa nessa noite, vai colocar diante de Deus, e vai falar assim: olha, dura coisa o irmão Newton me pediu, mas Senhor, se está na tua palavra, então está para mim também. Você vai levar para casa e vai pedir para Deus isso. Vai ser a forma de você ser uma vitrine de Cristo e glorificar o nome de Cristo no teu casamento. Porque é possível, meus amados. É possível. Eu vou fazer algumas aplicações, usando também algumas historinhas que o John Piper fala nesse capítulo, quando ele trata de tolerância e perdão. A primeira aplicação é o seguinte: a condição de tolerância e perdão leva à esterqueira. O que é esterqueira? Talvez vocês não conheçam esterqueira. Mas a esterqueira é o lugar do esterco. O que é uma esterqueira? Vamos ver o que ele conta. É engraçado, mas é bastante aplicável para nós. A história é o seguinte: nosso casamento é uma bela campina verde, com flores, árvores e montanhas maravilhosas. Mas não demora para começarmos a encontrar nesta campina esterco de vaca, que são os nossos pecados, nossos defeitos, nossos desencontros, nossas fraquezas e hábitos irritantes, meus e da minha esposa. E tem horas que só parece existir esterco de vaca. Tem hora que você não vê flor nenhuma, irmão. Isso é uma realidade, irmãos. A gente dá risada para não chorar, né? Mas é uma realidade. Irmãos, isso, graças a Deus que é assim. Graças a Deus.
que é assim, porque senão eu estaria perdido. Mas vamos continuar. Mas a combinação da tolerância e perdão nos levam a criar uma esterqueira, ou seja, um latão de lixo. É um latão de lixo. Precisamos admitir que há muito esterco que atrapalha a visão das coisas boas, porque só prestamos atenção nas coisas ruins. Muitas vezes é assim, meus amados. Nós rapidamente deixamos de sentir o cheiro das flores, e um bom perfume de mulher é uma grande flor, e nós começamos a sentir o mau cheiro da irritabilidade no nosso casamento. E nós perdemos o cheiro bom do casamento, né? Então, recorremos à pá de lixo e levamos toda a sujeira para o latão. Dá trabalho, suja as nossas mãos, dói as nossas costas, mas tomamos essa decisão. Irmãos, perdoar é uma decisão. Jogar o lixo na lixeira é uma decisão. Você não toma a decisão de fazer isso na tua casa? Quando passa o lixeiro, você não corre atrás, muitas vezes eu corro atrás do caminhão para jogar o saco de lixo, né? Esqueço de pôr no dia certo para fora, e quando eu escuto lá na esquina o caminhão, você sai correndo atrás, né? E é bom que você faça isso. E assim no casamento também. Nós temos que jogar o lixo no lixo. Dá trabalho, mas nós tomamos essa decisão firmemente. Qual é a decisão que eu e minha esposa temos que tomar? Não vamos armar nossa tenda para piquenique junto da esterqueira. Eu não vou. Nós não vamos. Eu tenho tudo o que eu preciso para fazer isso. Para deixar a esterqueira bem longe do lugar que eu quero ter um momento bem gostoso de intimidade com a minha esposa. Eu posso fazer isso. Deus me deu graça para fazer isso. Se eu não faço é porque eu não quero. Não é porque eu não posso. E nem ela. Porque como crente, eu tenho sim, através do Espírito de poder, de amor e de moderação que Ele me deu, eu tenho esse poder de perdoar e de deixar a sujeira num canto. Então, nós tomamos essa decisão de não armar a tenda de piquenique junto à esterqueira. Isto é uma dádiva da graça de Deus que daremos um ao outro, sempre, e sempre, e sempre, pois somos eleitos, santos e amados de Deus. Porque eu sou eleito, santo e amado de Deus, eu vou perdoar a minha esposa, e ela vai me perdoar. E é por isso que nós estamos juntos. E se não fosse por este antídoto, nós não estaríamos mais juntos. Isso é graça, não é mérito nosso. É graça, é obra do Evangelho eficaz na nossa vida. Segundo lugar, vamos detonar o balão da ingenuidade. Quem leu o livro passou por essa parte, eu achei muito engraçado. Detonando o balão da ingenuidade. Qual é a nossa ingenuidade? Vamos ver. É importante termos consciência de que a criação da esterqueira não anula o compromisso de verdadeiro arrependimento e mudança pessoal. No esforço de buscar ajuda ou aconselhamento bíblico que de fato pode moldar o casamento. Isso significa que o casamento vai ter momentos e vai desenvolvendo e vai tendo menos necessidade de usar a esterqueira. Porque nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Se eu estou dentro de uma igreja que prega a palavra de Deus, eu me comprometo nos cultos e compareço, eu sou um aplicado estudante da palavra de Deus, e eu aplico a verdade da palavra de Deus na minha vida, eu vou crescer. Ah, vou. E o crescimento vem de Deus. E Ele é fiel. Ele dá crescimento. É possível crescer. Mas, depois de muitos anos nesta coisa gloriosa e enlouquecedora chamada casamento, essas palavras são de John Piper, tá? Depois de muitos anos nessa coisa enlouquecedora e gloriosa chamada casamento, não continuamos ingênuos.
Somos dois pecadores redimidos que iremos imperfeitos e irritantes para as nossas sepulturas. Ninguém vai ficar perfeito nessa vida. Nós sempre vamos necessitar de perdão e graça, perdão e graça, perdão e graça. Sempre. Então, se nós estamos passando nesse momento uma crise, saiba que é possível curar. E eu não quero deixar você no balão da ingenuidade. Não vai ser, não é a primeira, eu sei, e nem vai ser a última. Mas sempre vai ter cura. Sempre vai ter condição de curar. Sempre. A cruz de Cristo nos garante isso. O perdão de Deus nos garante isso. A eleição de Deus nos garante isso. Terceiro lugar, vamos inverter o foco. Como é inverter o foco? Consolamo-nos e nos sentimos honrados por esta grande possibilidade de demonstrar tolerância e perdão um ao outro. Quando a gente começa a estudar sobre tolerância e perdão, a gente pensa assim, poxa, isso aí é uma coisa, é um sacrifício. É sacrifício. Mas é glorioso, irmãos. Porque quando você pratica isso, em primeiro lugar, você está glorificando a Deus, porque é para isso que Deus te chamou. Deus te deu uma esposa imperfeita. Deus te deu um marido imperfeito, para você praticar o que Deus te deu. O que Deus te deu? Graça, perdão, misericórdia. Ele quer que você viva isso. Ele não te fez perfeito para que você aplique o que Ele te deu para dentro do casamento. Então você muda o foco. Senhor, então eu tenho que fazer isso, isso glorifica o Teu nome, então é uma honra eu perdoar. É uma honra eu pedir perdão. Isso faz bem. Isso glorifica o Teu nome. Isso me faz crescer. Expressando o Evangelho dentro do nosso casamento. Imitando aquele que suportou tamanha afronta para restaurar sua bendita e eterna aliança conosco. Quando você perdoa, você está imitando, você está sendo imitação de Cristo. E é para isso que nós somos chamados, para imitar Cristo. Na sua perfeição? Não, porque nós nunca conseguiremos. Na sua misericórdia, na sua graça? Sim, porque Ele nos deu isso. Imitação de Cristo no seu perdão incondicional que Ele nos deu, você aplica na tua esposa, para o teu marido também. E em último lugar, vivendo um dia, só um, irmãos, um dia de cada vez. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Não se desespere se o teu casamento não está perfeito. E não vai ficar até a volta do Senhor. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você, viva um dia de cada vez. Não queira que as coisas melhorem imediatamente. Há uma boa tendência, há uma boa chance de crescimento espiritual, sim. Continue sendo fiel ao Senhor, à tua igreja, e você vai crescer. Tua esposa também vai ter crescimento, irmãos. Espere isso de Deus, Ele é fiel. Mas viva um dia só de cada vez. Não se desespere. Irmãos, isso é uma palavra de um velho. A gente aprende isso com as cãs. A gente aprende a não entrar em desespero, porque sempre tem um novo amanhã. Sempre tem um novo dia. Os Salmos nos diz que o choro pode durar a noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. Irmãos, sempre tem um novo amanhã. Nada está perdido. Nossos votos nupciais de fidelidade e de serviço, ou seja, aquilo que você falou para a tua esposa, né? Até que a morte nos separe, eu vou ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Pois é, faça esse voto todo dia para você, com a tua amada, com o teu amado. Procura fazer isso. Principalmente lembre-se disso nas horas de crise. Lembre-se disso. Esses votos você fez para tua esposa, mas acima de tudo, você fez para Deus. Deus te deu a filha dele para você cuidar. Deus te deu um filho dele para você ser esposa dele. Você fez esse voto diante de Deus.
Nunca se esqueça disso. Ainda que você tenha motivo de queixa contra o outrem, e quem é o outrem aqui? É a tua esposa, é o teu marido, o teu cônjuge. Ainda que você tenha motivo de queixa, lembre-se, eu prometi ser fiel. Eu quero ficar com ele até a morte, até que a morte nos separe. Então, esses votos são para serem vividos a cada dia, reafirmando-os a cada dia, até o dia do supremo chamado, quando faremos parte de um relacionamento maior, eterno e gloriosamente perfeito. E nós vamos chegar lá. Creia nisso, irmãos, pela fé. Nós vamos chegar lá. Essa última palavra, irmãos, eu falei que é maturidade. Agora, essa maturidade, ela está à disposição de todos nós. Isso são condições que o Espírito Santo nos concede. Ele nos dá graça para isso. Não se desespere. John Piper, quando escreveu esse livro, ele estava fazendo 40 anos de casado. Eu estou compartilhando essa palavra com vocês com 34 anos de casado. E a minha esperança é, sim, praticar isso até a morte. Até que a morte nos separe. É um desafio glorioso para mim e para minha esposa. É um desafio. Dá um gelo na barriga. Mas também dá um prazer de poder olhar para o Senhor e poder chegar na glória. É verdade. Eu, quando estiver do lado da minha esposa na glória, não vou poder tratar ela como minha namorada. Porque nós vamos ser somente irmãos em Cristo. Mas eu e ela queremos ouvir do nosso Senhor o seguinte: servos bons e fiéis. Sobre o pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Eu quero ouvir isso do meu Senhor quando eu entregar meu casamento nas mãos dele, quando eu morrer. E peço que Deus dê graça para vocês também, para vocês chegarem até lá também, né? Ou Deus recolher um de vocês, ou o Senhor Jesus voltar, mas que seja assim por toda a vida, né? Que seja esse casamento até que a morte nos separe. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. É o que vai completar essa realidade aqui. Se os irmãos puderem estar presentes, seria muito importante a gente concluir. Senão a gente vai ficar meio aí sem uma peça do quebra-cabeça, né? Amém?